Caríssimas companheiras, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta, hoje, dia 5 de julho de 2017, para darmos prosseguimento ao estudo que realizamos semanalmente das cartas de Paulo, as missivas endereçadas aos cristãos, dentro de um contexto de universalidade. Senhor, que possamos ser inspirados, porque a responsabilidade que nos visita é muito grande. E eu gostaria de suplicar aos nossos amigos do chat, todos os ouvintes que nesse momento estão conectados com esse trabalho, que todos possam vibrar, que possamos formar uma corrente do bem, em que possamos nos apoiar na fraternidade e, de alguma sorte, contribuirmos para a sensibilidade daqueles que estão junto conosco, inclusive dentro da própria ambiência espiritual que se cria quando nos reunimos em nome do Senhor. Que seja terapêutico, que seja consolador para todos. Queridos companheiros, nós hoje vamos, se Deus quiser, completarmos o estudo do 6º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E nós gostaríamos então de convidá-los para a leitura que será feita a partir do versículo 3º. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para quem quiser acompanhar e quem está em casa tendo outras atividades que possa então aumentar um pouco o volume e nos acompanhar de alma e coração. Vamos lá. Verso 13. Não oferecem os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça? Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregue. O 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E por último, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito.
A lei opera em nós a morte. Luta da carne com o espírito. Luta da carne com o espírito. Na última semana, nós trabalhamos até o versículo 18. Então eu vou relê-lo. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Recapitulando, nós trabalhamos a questão de servir a dois senhores, estão lembrados? Não podemos servir a dois senhores, alertou Jesus. Porque servir a dois, vamos desagradar aos dois. Não é verdade? Então, o nosso objetivo, estudando a doutrina espírita, que se transforma numa chave para abrirmos os portais do entendimento, das escrituras, da imortalidade e etc., o nosso objetivo é verificar qual é a nossa destinação espiritual. Por isso o tema de hoje. Qual é a nossa destinação espiritual? A destinação espiritual é a felicidade, é o amor, é a paz. Podemos sintetizar. Que na realidade são expressões da evolução, da lei do progresso, que envolve uma série de fatores, de procedimentos, de planos, de operação, de reencarnação, diga-se de passagem, de muitas reencarnações, de infinitas oportunidades. Porque a cada oportunidade nós vamos dar um passo na direção desta perfeição. Quando o Paulo fala para nós que libertados do pecado fostes feitos servos da justiça, ele está dizendo para nós que quando a gente não sabe, o que a gente faz é lei. E nós vamos responder diante dessa lei, dentro dos processos dos efeitos em função das causas, que são as escolhas. Mas quando se descobre a lei imputa ou desperta ou caracteriza em nós o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Qual a lei? A lei manifesta na consciência. Então podemos dizer que o pecado para um tem um peso, para outro tem outro peso. E o que para uns ou para outros é um pecado, para outros nada é mais do que um comportamento ajustado num contexto natural, ou seja, não tem pecado. E para outros, aonde tem pecado, aonde há concupiscência, aonde há corrupção, aonde há desvio, aonde há prostituição, aqueles que já estão libertos deste contexto do pecado, porque descobriram, quedaram, se libertaram, entraram numa ressonância operacional com a justiça. E aí, no caso, é a justiça divina. E quando entramos na relação com a justiça divina, automaticamente o nosso coração é guindado a voltar nas furnas, na ambiência pestilencial, no vale das sombras, no campo vibracional da cadeia, do hospital, do vale do sofrimento no mundo espiritual, seja onde for. A ideia é o voltar para operar como servos da justiça, como aqueles que estamos matriculados na escola da justiça divina. Isso é interessante para a gente refletir. Então, nós temos aqui 3 condições: daquele que opera e até então não é pecado, porque ele está fazendo lei, ele faz, e ele vai recolher com isso. Só que o que ele recolher vai abrir para ele perspectiva de entendimento. E o entendimento vai dizer, é o pecado. Houve o desequilíbrio. Aí o indivíduo, conforme nós afirmamos, ele vai trabalhar para reparar, reconstruir.
Então ele sai da condição de servo do pecado para entrar no servo da justiça. Por isso é que o Senhor falou, não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque há um conflito ideológico, de princípios. Há uma dissonância na doutrina. Hoje, a gente estava discutindo um assunto doutrinário muito importante, e que envolvia consolo, sofrimento, o entendimento para operar uma série de questões. E naquele movimento de discussão face ao trabalho, ou seja, definindo estratégias, nós percebemos um ataque desequilibrado das trevas. E utilizando pessoas encarnadas. Olha que interessante. Pessoas encarnadas que passaram a ser instrumentos para que o trabalho que estava sendo operacionalizado fosse descaracterizado, fosse desviado. Então, nós temos que verificar, quando nos candidatamos a trabalhar no bem, fazer a caridade, que a caridade ela precisa de ser bem compreendida naquele aspecto que envolve a circunstância, porque nós estamos em eterno aprendizado e ninguém pode se sentir doutor da lei, né? Vamos dizer assim. Estando preparados para operar, lembrar que os ataques, as dificuldades virão, porque aonde acende luz, naturalmente a treva se apresenta impoluta, com uma resolução de tentar impedir. Então, não é simples lidar com a evolução. Você se candidata a fazer o bem, mas você tem que lidar com as forças impeditivas que vão tentar acionar aquele mecanismo que nos vincula ao pecado, à transgressão do passado. Vai tentar fazer com que o egoísmo e o orgulho, a vaidade, apresente-se e a gente seja com isso envolvido numa trama, desviando dos objetivos que o trabalho enseja. Não sei se deu lá. No versículo 19, o Paulo fala como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O convertido vem nos chamar a atenção para um aspecto. Quando a gente adota esse conceito de que a carne é fraca, é necessário a gente só pontuar a seguinte questão. Não é a carne, porque a carne não pensa. A carne não sente. Ela pode registrar através, se transformando num sensório. Mas o que sente, o que pensa, a parte moral, ela está no espírito. Então Paulo está dizendo o seguinte, se antes nós se fomos fracos naquele aspecto e nos rendemos a essa fraqueza, sofisticando os processos que impediam as nossas decisões que nos libertariam do jugo da escravidão, ele está dizendo para a gente sermos corajosos, sermos fortes, apresentando os nossos membros, e os membros aqui representam, por exemplo, os nossos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, a mediunidade, o sensório, para servir ao Senhor. Quando assim o Espírito procede, ele entra num plano de santificação. Ou seja, ele vai purificando, ele vai elaborando, ele vai qualificando. Ele vai, portanto, se desprendendo dos planos materiais. Embora na Terra a mente dele vibre em faixas superiores. Então, por exemplo, quando alguém escreve uma carta agredindo alguém, ele pode estar usando até o caminho do céu. Ele pode até estar usando
a doutrina espírita, ele pode até estar usando a doutrina religiosa que ele abraça, mas ele está escrevendo um decreto trevoso. Então, Raul Teixeira, certa feita, usou uma expressão que me chamou muita atenção, que existem muitos espíritos que usam o caminho do céu para irem para o umbral. Ou seja, a gente veste a toga, a gente coloca a capa, a gente entra no templo, em nome de Deus, nós estamos operando com a inquisição, com a intolerância, com o partidarismo. Não sei se deu lá. Então, a gente sabe que muitas vezes esse mecanismo acaba sendo um mecanismo de intercessão, porque não vamos encontrar perfeição nas atitudes humanas. Então, se antes a questão era de usar a espada lá fora, hoje há muitos que usam a espada aqui dentro. Estão usando a espada aqui dentro, em nome do Cristo, fazendo cruzada, fazendo inquisição. Amanhã vão usar a espada contra si mesmos. Mas para chegar na condição de usar a espada para domar as más inclinações, o que acontece no meio do caminho? Se usarmos a espada para ferir, a vida vai nos conferir. É um trocadilho que o Emmanuel usou certa feita que fica para nós como reflexão. Com muito carinho e respeito, mas é o que a gente tem visto dentro dos procedimentos da vida em todos os setores, seja religiosos, políticos, esportivos. Nós precisamos de verificar a quem estamos servindo. No versículo 20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Fazia, não tinha problema. Estava servindo o pecado. Ninguém descobre. Isso aqui é muito bom. Ainda estava livre da justiça. Só que afirma o adágio popular que a justiça tarda, mas não falha. O companheiro estava me questionando sobre um determinado indivíduo que cometeu um delito grave, numa idade avançada, estava sendo preso, aliás, foi preso, condenado, e aí o companheiro me perguntou assim, mas e o indivíduo que comete o mesmo delito, que tem uma idade mais jovial, vamos dizer assim, e que ele recebe a mesma sentença, o mesmo tempo de prisão. Aí eu disse para ele, amigo, com relação a esse assunto de pena, de cumprimento de pena, de sistema prisional, da maneira que o indivíduo vai responder na Terra, eu não tenho autoridade. Agora, o estudo que nós tentamos realizar, para que a gente possa mensurar um pouco das nossas responsabilidades e não a dos outros, mas é da justiça divina. E se a gente usa o adágio que a justiça tarda, mas não falha, esse pensamento ele fica extremamente ajustado, perfeito, límpido, com relação à justiça divina. Então, ela um dia trará para nós exatamente as nossas responsabilidades de volta. No versículo 21, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Então, esse assunto aqui é um assunto complexo, porque se em meio aos desvios, a gente já começa a colher o fruto, que são indicativas, porque no meio do prazer, por exemplo, existe indicativas, alertas, sinais. Mas até dentro do próprio delito que se comete em nível íntimo, a gente já começa, portanto, a viver
vamos dizer assim, espectros do que virá depois. Pode ser um medo, uma angústia, um temor, enfim, algo bem sutil. Mas quando a morte vigora, ela traz consigo tudo que está debaixo do tapete. E isso vai causar para o espírito o quê? O despertar, a vergonha, aí entra no circuito da culpa, do remorso, que é o remoer, até chegar no estágio do arrependimento. Então, dentro do mecanismo existem ciclos experienciais, vamos dizer assim, que vai depender do time, do tempo que cada um elege, diante das expressões do determinismo divino. Então não pensemos que fica tudo, as responsabilidades ficarão sempre sobre os nossos ombros. Existe intervenção espiritual também. Isso é muito importante para todos nós. Existe intervenção espiritual que nos ajuda nesse processo do despertamento. Mas todos nós devemos lembrar que somos espíritos a caminho da evolução. Tanto é verdade que Jesus faz uma reverência ao Antigo Testamento, dizendo assim, não está escrito pelos antigos, vós sois deuses? Ele afirmou para nós que nós temos todo o potencial de deuses, que são potenciais que vão sendo trabalhados ao longo do tempo. E quando a gente estava trabalhando essa análise de Jesus do Antigo Testamento, nós procuramos Emmanuel, que sempre nos socorre com uma envergadura inquestionável e muito eficiente. No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por perguntas feitas por um grupo de amigos espíritas, a pergunta foi feita assim: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Aí Emmanuel responde assim, questão 302, repetindo. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Olha que extraordinário essa afirmativa. Partícula do Criador está dentro de cada um de nós. Isso é extraordinário para a gente refletir. Extraordinário. Então, continuando. Com a qual pode o Criador, com a partícula, pode o Criador terrestre, ou melhor, pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, os poderes sagrados da criação, todos nós podemos participar. Pronto, eu vou voltar aqui porque eu estava resolvendo um problema técnico. Vamos lá. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, quer dizer, poucos sabem crescer dentro dessa divindade que cada um de nós possui. Em suas mãos. Vamos lá. Os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis.
por afirmarem a sua condição espiritual. Sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, os Espíritos estão afirmando que poucos sabem crescer com essa divindade. E o crescimento se dá pela exemplificação e pelo ensinamento. Por isso é que eles são cognominados na Terra santos e heróis. Porque estão na luta por afirmarem essa condição espiritual que todos temos. Então nós temos percebido que os Espíritos têm batido numa tecla através dos nossos estudos, que são singelos e despretensiosos. E que muitas vezes algumas afirmativas nos estranham. E quem acompanha os nossos trabalhos podem muitas vezes estranharem a nossa afirmativa, como se nós tivéssemos alguma autoridade, que não temos. Nós estamos aqui tentando interpretar o pensamento dos estudiosos do além, que não são espíritos perfeitos, são estudiosos. Eles estão corroborando com os ensinos que dimanam do próprio Criador. Observem bem como que a gente pode tratar a doutrina espírita de uma forma diferente. E o que muitas vezes a gente faz é ficar na superfície, admirando santos, eleitos, homens e espíritos tão falíveis quanto nós outros. E aqui não tem nenhuma alusão à irreverência ou o desrespeito pelas obras que muitos que são admirados fazem. Mas o encantamento, quando exagerado, ele cria uma batalha dentro do entendimento do aprendiz para com a doutrina na sua essência. Jesus bate num assunto com muita autoridade, aliás, com autoridade plena. E muitas vezes a gente esquece, ou porque a gente não tem maturidade para entender. Quando ele fala assim, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Ele está falando do Deus Criador? Ou ele pode estar dizendo que bom é o Pai que está no seu céu, como está no céu dele? É óbvio que a interpretação, o sentido, a compreensão, a maturidade de cada espírito para com o Criador varia ao infinito. Mas isso não importa nesse assunto. O que importa é os indivíduos se voltarem para crescer nesta divindade que cada um possui, sabendo que o outro está na mesma batalha. Na mesma batalha. Gente, o assunto, ele é transcendente e deve ser tratado por todos nós que estamos aqui com muita paciência, para que a gente não se perca na periferia. A gente vê muitas vezes religiosos se encantando com o poderio do outro. E a gente fica assim, puxa, por que a gente não se volta para verificar? Para se reanalisar e para ressignificar a própria vida, entendendo que nós somos deuses. E que o outro, que muitos destes possuem uma trajetória belíssima, e por isso são cognominados deuses com D maiúsculo, santos. Mas na realidade eles estão construindo dentro de um estilo próprio. Porque você tem as suas prerrogativas, você tem o seu jeito, que vai ganhando qualidade à medida em que você fizer. Então tem espaço para todo mundo.
Agora, até quando que nós vamos ficar parados, sentados na plateia, batendo palma para os outros? Admirando os anjos que passam por nós na terra. E no meio espírita, nós não ficamos atrás, porque nós canonizamos do mesmo jeito. É um tal de afirmar que fulano é o maior de todos. É dizer que Beltrano está na galeria dos mais próximos do Senhor. Aí a gente fica discutindo natureza. A gente fica especulando sem nenhum fundamento doutrinário. Porque tem lógica, porque tem coerência, aí a gente vai fazendo contas. A gente fala de datas do mesmo jeito que a gente fala da intimidade dos espíritos em evolução, esquecidos que isso não tem nada a ver com os princípios morais que Allan Kardec, por exemplo, escolheu para que a gente pudesse nos curvar, debruçar e estudar a essência espiritual, mergulharmos no contexto da iluminação, da autoiluminação. Com todo respeito, cada um vê por ângulos diferentes. Mas o trabalho que a gente faz, longe da qualidade dos doutores, que nós aplaudimos pelas intelectualidades, pelas bagagens, pelas vastas culturas, mas o nosso compromisso espiritual é de tentar trazer aqueles que se interessam para a gente discutir essência, para a gente verificar, por exemplo, por que Abigail falou para o próprio Paulo de Tarso, conforme a descrição de Emmanuel no livro Paulo Estevão, de 1942, por que Abigail apresenta um plano de trabalho para Paulo, inclusive definindo para ele que o foco, a missão principal dele era cuidar dos filhos do Calvário de Jesus. Porque, envolvidos com o sofrimento daqueles que estão suplicando o auxílio, é o sofrimento daqueles que estão levantando o dedo e dizendo: Senhor, tende piedade de mim. Como Bartimeu, não é? Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esses são os filhos do Calvário. Porque diante do sofrimento do outro, a gente verifica que as nossas dores, elas vão tomando um encaminhamento devido, elas passam a ser buriladoras, elas passam a nos ajudar, elas passam a dar forma para essa pedra que está dentro de nós e que um dia há de se transformar numa joia de rara beleza. É isso, companheiros, que a gente tem percebido como chamamento da espiritualidade, e não nos perdermos em esgrimas, em tergiversar, em ser intolerante, em defender ponto de vista. Para quê? Ontem nós fizemos um estudo na nossa casa querida, a Casa de Kardec, sobre o tema Em Busca da Verdade. Em Busca da Verdade. E nós buscamos no livro, a lição 26 do livro Jesus no Lar, que tem esse título. E é uma lição belíssima, porque Jesus vai explicando para os discípulos qual é como se dá a atuação da misericórdia diante das súplicas. Ela envia a caridade, ela envia a misericórdia, ela envia uma série de procedimentos, até que ela envia a luz da verdade. Só que a luz da verdade, ela fica, vamos dizer assim, por um momento muito especial, porque a luz da verdade, ela pode nos cegar. A luz da verdade pode nos acuar. A luz da verdade pode mostrar as pústulas, as feridas. A luz da verdade pode mostrar para a gente como nós ainda estamos
enganados, com pretensas revelações, nos julgando diante de um manancial, que é a dádiva da revelação divina, como privilegiados e como doutores, como agentes da verdade, e ao invés de conectar com a justiça divina, nos tornamos justiceiros. E por isso difamamos, e por isso atacamos, e por isso a gente pode estar machucando corações que estão já sofridos pela própria lei, pelas próprias dificuldades do caminho. Qual de nós não verte lágrimas no esconderijo da nossa consciência? Qual de nós não passamos pelos percalços da vida? Quantos nos procuram pedindo uma orientação, um atendimento fraterno, uma dica, uma resposta nos estudos? E alguns acham que nós estamos livres das dificuldades. E nós estamos tentando mostrar na nossa própria vida diária, não queremos provar nada para ninguém, que nós temos que confirmar o nosso amor a Jesus. Confirmar o amor a Jesus no silêncio das despedidas, que nem sempre são despedidas agradáveis, despedidas por escolha nossa. Muitas vezes diante das descobertas dolorosas, dos dramas da própria vida. E aí é um momento de provarmos qual é a nossa destinação espiritual, não por palavras, não por afirmativas, por discursos. A nossa destinação espiritual, hoje, estudando o Evangelho, a nossa destinação espiritual, ela passa por seguir Jesus. Porque se não seguirmos o Senhor, no seu sentido de capitanear os seus exemplos, nos inspirar nos seus comportamentos, como parâmetro, porque ele é paradigma, ele é modelo da humanidade, né? Conforme a gente estuda na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, como paradigma, como grande diferencial, ele traz para nós um arquétipo, um modelo, que nós precisamos de fotografar e fixar na chapa do nosso psiquismo, gravar. E sempre voltar para esta imagem, lembrando dele, abençoando as crianças, curando as feridas, dando visão aos cegos, orientando quanto ao reino divino, dando esperança para os deserdados, trazendo o movimento da fé. Ah, quantas coisas bonitas! Quantos diálogos com os discípulos, com sua mãe, com seu pai José, quando criança, com seu primo João Batista, com Salomé, com tantos. Mas dentro daquela dinâmica operacional de fraternidade, aonde ele gravitava em torno da unidade divina que é Deus, como nos ensina Paulo de Tarso, e é um texto que nós temos estudado nos últimos encontros, que nós gostaríamos de citar para quem vai ver o vídeo agora e não está acompanhando na sequência. Há uma mensagem de Paulo de Tarso que está inserida no Livro dos Espíritos, explicando um pouco a questão 1009, quando ele diz assim, que gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Foi a operação de Jesus. Justiça, amor e ciência. Mas nessa chapa viva dos teus exemplos, chegar-se ao tempo de observar quando ele é traído, ele é vendido, ele é julgado. Qual é o seu comportamento diante dos juízes ou dos algozes? Como foi diante dos soldados que o escorraçavam, que o torturaram uma noite inteira,
batendo nele com sacos de areia, conforme descreve Emmanuel num texto que eu tenho guardado aqui a publicar-se um dia. Tortura silenciosa. Como que foi o seu comportamento? Subindo o Calvário, carregando a cruz. Imagine aqueles momentos dos açoites, quando ele caiu, quando o Cirineu foi obrigado a ajudá-lo e ele cede para que o Cirineu tenha a oportunidade. Como foi o seu comportamento diante daquele instante em que os seus braços, as suas pernas estavam sendo cravados com prego naquela cruz infamante? Como foi as suas dores até o momento final, quando ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso para nós fala um pouco do que nós precisamos de compreender na nossa destinação espiritual. Mas agora, versículo 22, Paulo vai caminhando para o fim dizendo: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, que na realidade é vida imanente. Não é que o indivíduo não vai morrer mais, é a imanência de Deus dentro de nós. Isso é maravilhoso. O último verso, Paulo diz: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Amigos, como a morte nos visita. A morte nos visita moralmente. A morte bate na nossa porta pela desencarnação. A morte nos leva para o túmulo das ilusões. O salário do pecado é a morte. O Evangelho, quando se refere à morte, nós percebemos claramente como um código moral e de iluminação. O Evangelho se refere à morte do conceito, à morte de uma vida que perde o sentido. Mas é tudo dentro de uma ambiência íntima. Porque a desencarnação, ela é mais do que estudada por todos nós. Todos nós sabemos o efeito da desencarnação prematura, da desencarnação de um velhinho, de um jovem, ou a desencarnação através da doença, de um acidente. Quantas expressões dolorosas que visitam milhões de pessoas diariamente. Os seus efeitos. É difícil muitas vezes quantificar o que dói mais: a perda de um coração amigo, querido, ou se sentir descoberto dentro de uma nova realidade, de um novo princípio que quer nascer, promovendo para nós uma vida diferenciada. Como é complexo. Então nós estamos em doutrina espírita prescindindo de assuntos que não acrescentam, que não favorecem para que o consolo se estabeleça, para que a verdade esclareça. Como, por exemplo, nós temos um ouvinte da Rádio Brasil Espírita, Vinícius Salles. Ele está perguntando assim: quais seriam os livros necessários para termos entendimento, ou acesso a uma mesa mediúnica, ao trabalho mediúnico? É a codificação espírita? São os livros principais? Sem dúvida alguma, Vinícius, sem dúvida alguma. Porque nós precisamos
de formar uma base, um entendimento doutrinário que nos favoreça para que a gente possa entender o porquê que a gente vai para uma mesa mediúnica. Porque não basta descobrir-se médium, porque todos somos médiums de alguma sorte. Todos somos, todos temos sensibilidade. Mas uma grande maioria não está preparada para sentar à mesa e se entregar como médium. E a gente vê isso claramente no dia a dia. Basta verificar o conteúdo que muitas vezes os médiuns apresentam, em comportamentos difusos, contraditórios. Falamos em evangelho, mas por trás eu arquiteto como um político que tem interesse apenas em mim mesmo. Eu não estou nem aí para o semelhante que está caminhando do meu lado. Ou mesmo, como que um médium deve tratar uma entidade comunicante que está em sofrimento? Como ele precisa de se preparar para isso? Qual deveria ser a sua conduta para envolver o comunicante? Para se transformar em um instrumento? Como um médium, para ministrar um passe, não sente um compromisso de entender o que vem a ser essa ciência, o magnetismo? Por que se adota o passe dentro de uma casa espírita? São pontos importantes que a gente pode elencar aqui para dizer que nós conhecemos muito pouco de doutrina espírita. Eu tive a oportunidade que Deus me concedeu de conviver com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, o ex-marido da Meimei, resgatado pela espiritualidade do materialismo. Arnaldo Rocha, que com Chico Xavier formou uma dupla, uma amizade muito bonita. Era um termo que Arnaldo usava. A nossa amizade foi uma amizade muito bonita. Uma amizade de muito respeito, de muito carinho. O Arnaldo disse para mim centenas e centenas de vezes que ele tinha mais de 60 anos de mediunidade. Arnaldo Rocha tinha tanta autoridade que vocês vão encontrá-lo no pseudônimo de Raul Silva. Raul Silva, do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o Arnaldo, que o Emmanuel escolhe como uma referência de comportamento para falar de um dirigente espírita. Arnaldo Rocha foi, junto com Chico Xavier, membro, fundador do Grupo Meimei de Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha, como um jovem neófito, escolhido por Emmanuel para ser o coordenador do trabalho missionário de Chico Xavier. Quem foi Arnaldo Rocha? Um homem qualquer? Ou alguém que foi preparado com todas as suas prerrogativas humanas, com todas as suas limitações, mas com uma bagagem de vasta cultura? Ele foi escolhido por Emmanuel para coordenar o Chico Xavier em nível mediúnico. Num grupo de mais de 10 médiuns, onde o Chico não era o médium principal. O Chico era um médium de um grupo. É óbvio que o destaque mediúnico dele se dava pela missão que ele tinha. E por isso ele foi preparado e tinha, na classificação mediúnica, todas elas. Porque era uma ferramenta necessária para fazer um trabalho diferenciado. E que ganhou em dimensão por causa da sua conduta evangélica. Ele aceitou a missão de Emmanuel, se curvou em humildade e se agigantou por muito amar. Mas não era um santo como querem, como imputam para ele o que ele sempre disse não ser e não ter a pretensão de sê-lo. Ele foi
a humildade em pessoa. Ele foi o familiar que todos nós devemos procurar ser. Ele foi um cidadão que respeitou as leis. Ele foi um trabalhador que cumpriu rigorosamente o que ele assinou como responsabilidade, como contrato de trabalho. Ele foi o amigo que todos nós gostaríamos de ter. O Chico Xavier andava, querido amigo, que fez a pergunta Vinícius, ele andava com um livro dos Espíritos debaixo do braço. Quantas vezes o Arnaldo via aquilo e falou assim: Arnaldo, Chico, o que está aí debaixo do seu paletó aí? Que pacote que é esse? O livro dos Espíritos, Naldinho. Eu tenho que levar para onde eu vou, porque é a minha fonte de consulta estudar o que a espiritualidade ofereceu e que Allan Kardec, o nosso mestre, codificou para todos nós. Era assim que o Chico se comportava. Quantas vezes ele afirmava que Emmanuel o levava para o mundo espiritual para estudar a doutrina espírita, Vinícius. Quantas vezes? Quantas vezes? Se vocês quiserem conhecer um pouco dos bastidores mediúnicos do Chico, estudem o livro Nos Domínios da Mediunidade, que vocês vão encontrar a Ambrosina. Sim, Ambrosina. Estudem cada frase. Tirem o espírito da letra e procurem no perfil de Chico, na história do que ele ofereceu, que vocês vão encontrá-lo naquele mandato mediúnico que se tornou referencial para todos nós. E por isso que nós amamos tanto o trabalho do Chico e, por consequência, amamos esse espírito tão querido no meio espírita, mas ainda tão incompreendido, como incompreendido ainda é Allan Kardec, todos da época, os grandes referenciais. Porque a gente fica muito mais na forma, a gente fica muito mais envolvido na casca do que procuramos verificar o pano de fundo, a essência. Porque a essência vai falar para todos nós da nossa destinação espiritual. E de tudo que nós precisamos para sermos felizes. Enquanto permanecermos procurando nos holofotes, nas purpurinas, nas lantejoulas, na rouparia, nas fantasias, nas máscaras, a nossa realidade espiritual continuará muito distante. Continuaremos capengas, continuaremos ainda famintos, continuaremos ainda sedentos, porque não estaremos realmente compreendendo o que Jesus disse, que a água que Ele dá é para matar a sede eternamente. Porque Ele dá o pão que sacia a fome de uma forma diferenciada. Os profetas, os pais da antiguidade, os professores comeram do maná do deserto, mas morreram. Viraram mitos, estão na história. Agora o pão que eu vos der, afirmou Jesus, esse alimenta para sempre. Então vamos tentar estudar esse mecanismo, porque inclusive quando nós chegarmos para falar para Jesus assim, Senhor, me dá desse pão, Ele vai distribuir. Antes de nos entregar, Ele vai multiplicar esse pão e mostrar que é possível fazê-lo. E multiplicar, e alimentar a 5.000 homens. Ele vai fazer isso à nossa frente para dizer que nós precisamos de aprender a fazer. E como que se multiplica pão? Primeiro, a gente precisa dos ingredientes para fazer o pão. E o pão que Jesus nos remete é a lei do amor. O amor, que na definição dos poetas do além, como por exemplo André Luiz no livro Nosso Lar, o amor é alimento das almas. O amor é a nossa operação legítima com Deus. O amor é produção do Espírito. O amor é a entrega, é o favorecimento. Quanto mais amarmos, mais nos sentiremos fortalecidos, mais
nos sentiremos motivados, dignos, filhos do Altíssimo. Esta é a destinação espiritual que nos aguarda: amar. Portanto, se queremos ser reconhecidos, se queremos sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, vamos abrir mão da capa de espíritas, ou da capa de protestantes, de católicos, de budistas, de islamistas. Vamos tirar as religiões e vamos nos amar. Esta é a condição de sermos filhos do Altíssimo e discípulos daqueles que são realmente representantes do Altíssimo. Seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Amemo-nos, portanto, queridos amigos. Amemo-nos. E amemo-nos como se não houvesse o amanhã. Amemo-nos agora. Amemo-nos. Amemo-nos sem quantificar. Amemos qualificando, intensificando, poetizando, romanceando, cuidando, presenciando. Amemo-nos, amemo-nos, amemo-nos uns aos outros. É o que Paulo de Tarso faz para nós, nos envolvendo nesse estudo tão carinhoso, tão respeitoso, tão singelo, mas tão rico de fraternidade. Eu não tenho dúvida, isso não é revelação espiritual que médium nenhum me disse, mas eu estou conversando com vocês que estão conosco semanalmente. Eu não tenho dúvida alguma de que o convertido de Damasco, que o campeão do Evangelho, que aquele que se tornou um dos maiores apóstolos do Senhor, porque deu a vida por ele, e apóstolo maior é aquele que dá a vida. Todos nós estamos sendo convidados a dar a vida. Mas não é dar a vida como a gente pensa. E é por isso que nós estamos estudando. É dar a vida, simplesmente dar a vida. E Paulo de Tarso dá a vida por nós. E eu não tenho dúvida, então, que ele congrega cada um de nós como ovelhas que tende a seguir o Mestre, que é Jesus. Ele, como um enviado, nos recolhe nesse aprisco. Hoje, que a internet favorece como intercâmbio. Mas ele está nos acolhendo no aprisco da sua casa, junto dos teus. Ele, Paulo de Tarso, nos envolve no aprisco da nossa intimidade, dizendo para nós que ele é nosso amigo e que ele vai caminhar conosco nesse processo de aprendizado. Esta é a missão de Paulo junto com Jesus. Por isso, amigos, que nós possamos agradecer a Paulo de Tarso, como a Estevão, como a Abigail, como todos aqueles espíritos que nesse momento envolvem a estrutura organizacional desse projeto, que é tão genuíno e favorece a tantos corações como o nosso, particularmente o nosso. Particularmente o nosso. Eu gostaria muito de, nesta noite, dia 5 de julho de 2017, agradecer a Paulo de Tarso por ter nos ajudado tanto nesse dia de tarefas muito especiais no âmbito familiar, no âmbito da comunidade, no âmbito mais contundente, com tantos corações. Eu gostaria de agradecer a Paulo de Tarso e que ele possa nos estimular para que continuemos seguindo as pegadas do nosso mestre amado, Jesus. Jesus querido, meigo amigo, nesse momento nós te suplicamos, não por nós, mas te suplicamos, Senhor, por todos aqueles que caminham no mundo desesperados, por todos aqueles que vertem lágrimas, carentes de esperança, por todos aqueles, Senhor, que estão acamados,
por todos aqueles que estão sedentos de luz, por todos aqueles que precisam de um colo, de um aconchego, por todos aqueles que precisam de consolo. Senhor Jesus, Mestre e Rabi de todos nós, que os homens percebam que separados não fazemos a paz, mas que unidos todos nós venceremos nesse desiderato de semear a tua paz, Jesus, sabendo que a tua paz não é a paz do mundo, a paz ilusória do aplauso, da facilidade, da bajulação, do pagamento, da saúde. Não. A tua paz, Senhor, ela é conquistada através do bom combate, das lutas sacrificiais, dos testemunhos. Senhor Jesus, esteja conosco mais uma vez, para que estejamos todos nós contigo, para sempre. E assim, com muita alegria e reconhecimento, gratidão, nós encerramos o nosso trabalho, o nosso encontro, com aquela saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, que assim seja. E aos nossos irmãos do chat, nós encaminhamos aquele amplexo e aquele ósculo que vertem dos corações dos irmãos das Gerais. Até a próxima oportunidade.